pensar como designer é você não olhar só para aquilo, mas como um todo. Fala, marqueteiros e marqueteiras desse Brasil! Estamos aqui para mais um podcast sobre o mundo do marketing e todos os desafios e também as coisas boas, né, de ser marqueteiro. Hoje eu tenho uma convidada especial, é a Letícia. Letícia, se apresenta pra gente. Oi, gente, é muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Letícia, trabalho com design gráfico tem mais de 12 anos. Tô nessa área aí, já passei por vários setores, segmentos. E assim, eu falo que o design é uma das minhas paixões, né? Principalmente voltado a trabalho e tudo. Mas esses processos de criatividade e tudo sempre fez parte da minha rotina, da minha vida e tudo. Então, no design gráfico, eu meio que encontrei ali, né, o que eu queria fazer no dia a dia, como trabalhar, como trazer um retorno, né, enfim, para a minha vida financeira e tudo. E acabei me apaixonando aí por toda essa área aí de criação. Bacana. E quando a gente fala em processos criativos, né, muita gente pensa assim, primeiro que as pessoas não sabem identificar se são ou não criativas, até porque na escola, né, tem toda aquela coisa de você precisar aprender e gerar uma resposta que todo mundo espera que seja aquela. Sim. E muitas vezes quem é criativo vai além, pensa de forma diferente, traz aquela resposta de forma diferente. Aí você cresce meio assim, será que eu sou criativo mesmo? E muitas vezes a gente não entende que ser criativo não necessariamente você vai se tornar um designer ou qualquer outra coisa. Mas para ser designer é importante ter uma mente criativa e conseguir pensar de uma forma diferente, entender. Sim. E eu penso muito na sutileza, né? De eu chegar uma informação que ela chega bem dura e eu conseguir transformar aquilo ali em imagem. Como que funciona esse processo para você? Aliás, falando um pouquinho antes, para depois a gente chegar nessa resposta. Quando que você descobriu que você tinha essa veia criativa em você? Isso aí começou desde a infância, né? Então, a parte de design, assim, essa parte criativa, de ter ideias, de fazer coisas diferentes, desde os desenhos que a gente, né, costuma fazer de criança, e eu comecei a gostar muito daquilo ali, quanto na parte de resolver coisas, resolver problemas, né? Eu sempre fui uma criança muito, assim, de ideias meio mirabolantes e tudo, fazia coisas que eu conto hoje até engraçado, assim, lembrando, né, das coisas que criança faz, né? Mas a parte de criatividade, ela é um dom, sim, tem pessoas que têm esse dom, mas esse dom também ele precisa ser estimulado, ele precisa ser trabalhado. Então, às vezes, eu tenho pessoas que têm mais facilidade de ter esse estímulo criativo, outras têm mais dificuldade. Então, essa importância desse estímulo, desse exercício, né, para que a gente consiga ser bom naquilo, né? Qualquer coisa que a gente tem, eu quero ser bom nisso, eu quero ser bom naquilo, a gente tem que trabalhar para a gente chegar nesse processo, tendo o dom ou não, né? Então, hoje na área de design, a gente tem várias áreas para se trabalhar, né? A minha área como designer gráfico é uma área mais visual, mas essa parte criativa, na cabeça de cada um é diferente. Então, às vezes tem um insight ali em uma hora muito aleatória, né? Acontece bastante isso. De a gente tá ali, às vezes, num happy hour, conversando com alguém, e a gente lembra algo, tem uma ideia para resolver um problema de um cliente que você trabalhou ali, às vezes, uma semana atrás. E a gente, poxa, nossa, isso aqui seria super legal. Mas cada um funciona dentro da sua cabeça de uma forma diferente, né? E o que é importante para que a gente organize isso dentro do trabalho, dentro de uma equipe, são os processos. Né? E aí vem, sim, essa parte organizacional, de processos, de como funciona, como cada um vai trabalhar, de como a gente pode estimular a criatividade de todos juntos ali naquele momento, fazendo um brainstorm, né? Ou de outras formas. Mas é importante a gente conseguir se organizar para a gente ter, de fato, o retorno que a gente precisa naquele trabalho. E aí, muitas vezes, a pessoa que tem a mente criativa... E aí, muitas vezes, né, porque tem pessoas e pessoas, costuma não ser muito organizada. E isso gera uma dificuldade para mostrar o resultado, né? Você já passou por isso? Já teve dificuldade de se organizar? Nossa, gente, pessoas criativas normalmente são desorganizadas. A gente vem com isso embutido, assim, sabe? Então, a parte de processos ajuda demais a gente a trabalhar, a se entender, a saber onde a gente está.
Então, assim, diariamente eu tenho essa dificuldade, né, de, poxa, às vezes a gente começa a criar uma coisa ali, a gente começa a dar uma viajada, né, design tem isso, assim, tô viajando ali, uma ideia super mirabolante, e às vezes a gente se perde ali no propósito, no entendimento. Então, a parte de desorganização, ela faz parte do dia a dia de cada um. Claro que vão ter profissionais que são bem mais organizados, outros nem tanto, né? Mas eu acho que pessoas criativas tendem, sim, a ter essa desorganização mental, exatamente porque a criatividade, ela é algo mais solta, ela é algo mais orgânica, né? Então, se você também regrar ela demais, ela não acontece. Mas a gente precisa encontrar esse meio termo para a gente, de fato, não se perder no nosso trabalho. E como que você fez quando você percebeu que você precisava ser mais organizado? E aí eu queria pensar você mesma, não tipo o processo da empresa. Como que você faz quando você tem que solucionar um problema, transformar uma ideia em imagem, sem precisar ir utilizar de organização? Como que você criou esse processo para você mesmo? Então, quando a gente fala sobre design, a gente não pode se ater somente à imagem bonita, à entrega final, né? O design, ele é na base dele solução. Então, a gente precisa enxergar ele dessa forma para que a gente consiga traçar toda uma trajetória de organização, de processos, enfim, né, até chegar no resultado ali e trazer uma imagem bonita, um layout agradável, um layout que conversa e tudo. Só que para isso a gente sempre aprende, né, na época de faculdade, tudo, que os processos de criação, eles são meio que uma base, um rumo para a gente conseguir chegar àquele ponto final. E o primeiro processo que a gente, como designer, precisa pensar e precisa se ater é no problema, né? Então, a gente tá ali, o cliente traz um problema pra gente, traz a dor dele para resolver algo, e a gente precisa entender aquilo ali de fato. Porque se muitas vezes a gente, o problema é esse, tive uma ideia, a gente já tá indo direto para a solução, a gente já não tá ainda entendendo, escutando. Então, essa parte pra gente é muito crucial, porque ali a gente vai conseguir, de fato, ouvir, ver as possibilidades e aí sim desenvolver cada um de uma forma, né, um pouquinho diferente, mas traçando ali uma trajetória até chegar na parte criativa. Então, quando eu entendo o problema do meu cliente, às vezes é uma peça simples, às vezes é uma peça mais complexa, às vezes não é uma peça, né, enfim, são várias criações, né, para a gente chegar ali no material publicitário completo. Então, eu entendendo esse problema, eu consigo pensar qual o resultado que ele pode trazer lá na frente, prever coisas que eu preciso trabalhar na imagem, preciso trabalhar na comunicação, entender se de fato o conteúdo que me foi passado está refletindo na imagem que eu estou criando. Então, tudo isso vai acontecendo assim simultaneamente, mas quando a gente vai passar ali, né, a gente, igual uma criança mesmo, sentando ali com a folha de papel branco, e chega a hora da gente colocar todas as ideias ali, a gente, na nossa cabeça, a gente já tem um caminho a traçar. A gente já tem o que fazer, e aí sim, na hora a gente solta um pouquinho. Eu, pelo menos, trabalho dessa forma. Solto um pouquinho a criação, vou criando peças, testando algumas coisas. Isso aqui ficou melhor do que aquilo. Aí a gente chega, assim, no resultado final. E como lidar com briefings difíceis, incompletos, cheios de vírgula sem ponto final? Acontece, gente. Como lidar? Acontece muito, assim. A gente tem clientes diferentes, de vários segmentos, de várias culturas diferentes. E aí a gente tem, normalmente, um formato padrão de briefing, né? Mas cada um vai responder de um jeito, cada um vai entender de um jeito. Então, como que eu gosto de trabalhar briefing? Eu não gosto de engessar o briefing. Eu pego ele, eu crio o briefing para aquele cliente. Porque primeiro eu preciso estudar o cliente antes de fazer o briefing dele. Então, se eu pegar uma coisa engessada e enviar, vai acontecer isso. Vai chegar coisas ali que você fala, nossa, não fez o menor sentido. Né? Agora, se eu estudo o cliente primeiro, para depois montar o briefing, e aí eu sei o que eu quero daquele cliente ali, esse processo ele fica mais fácil, assim. Mas acontece muito, e aí é aquele negócio, né? O cliente mandou uma coisa ali que você falou, gente, como assim?
Você vai lá, olha, tudo bem aqui, deixa eu te perguntar de novo, né? Com toda a paciência do mundo, pra gente conseguir entender essa dor, né? Sim. Porque é importante. E é sempre uma construção, nesse mundo do marketing, 90% das coisas é uma construção entre cliente e agência, ou cliente e a pessoa que está ali fazendo papel, porque a gente não consegue evoluir se não tiver a parceria do cliente junto, né? Tentando dar clareza, e a gente de mãos dadas mesmo, né? A gente explicando, direcionando, ajudando ele a encontrar, e ele também mostrando pra gente o que ele quer de fato, né? E eu acho que muitas vezes tem que perder um pouco do milindre, do pisar dos ovos, e Sim. ir mais no objetivo, o cliente falar mesmo que gostou, que não gostou, e a gente também ter essa capacidade de absorver esses feedbacks e também de pontuar, olha, não, mas nesse caso, tecnicamente falando, a gente entende que isso vai levar a isso, que pode ocasionar naquilo, e muitas vezes acontece, né, do cliente querer uma coisa, ele ter uma ideia, ele acreditar que é a melhor ideia, mas não é. E como que você lida nesses momentos para explicar via processo criativo e a parte técnica do seu conhecimento teórico que aquilo ali não é o melhor caminho para a marca dele? Bom, esse é um dos maiores desafios, assim, que eu vejo, não só na área de design, mas a parte do marketing, né, em todo, assim, porque existe o desafio de você entregar para o cliente o que ele precisa e não o que ele quer. Às vezes, uma coisa casa com a outra, e aí, é uma maravilha, né? Aí a gente solta o foguete, mas muitas vezes isso não encaixa muito bem. Então, a gente explicar para o cliente que o que ele precisa é algo X e diferente do que ele quer, realmente é um desafio. Mas como que a gente pode lidar com isso? Trazendo métricas ali, né? Trazendo comprovações de que aquilo de fato funciona. E se mesmo isso chegar a não convencê-lo de alguma forma, né? A gente colocando ali, né, todas as, vamos dizer assim, todos os dados que a gente tem comprovando que aquilo ali é o melhor caminho, a gente talvez falar, poxa, mas então tá, mas a gente pode testar? Então, assim, eu amo testes, amo fazer teste AB, pra gente testar coisas novas, testar teorias diferentes. Então, se a gente conseguisse, beleza, a gente vai fazer assim, mas vamos testar só um pedacinho assim pra gente ver? E aí a gente testa, funciona, não tem argumento, né, que possa mudar a comprovação de que, de fato, esse é o caminho ideal para o cliente seguir. No fim das contas, quando a gente fala em marketing, teste é essencial. Seja na hora de fazer um designer, na hora de criar uma campanha de mídia performance, até nas redes sociais, na hora de desenvolver um conteúdo de SEO, o teste é o que faz a gente conseguir chegar no caminho certo, né? Muita gente resiste, né? Tem pessoas que acham que é perca de tempo, mas com certeza é ganhar tempo, né? É trazer mais assertividade ali para o que você está entregando. E aí, quando a gente fala em processos criativos, eu sei que você é uma pessoa criativa que não é só no designer, né? Você expandiu isso para outras áreas da sua vida. Sim. E como que se dá essa criatividade no seu dia a dia? Como que você percebe essas nuances, cria esses repertórios e aplica nessas diversas áreas que você atua? Bom, a gente precisa sempre se atualizar, né? A gente vive hoje num mundo completamente digital, rápido. Então, se a gente não acompanha, a gente fica um pouco para trás, assim, um pouco defasado. E eu, como tenho 12 anos de mercado, eu sou a designer raiz, né? Que a gente fala, designer raiz. Mas que veio lá atrás, trabalhando muito mais com impressos, né? E aí migrou para o mundo digital e tudo. Mas como que a gente pode melhorar isso cada vez mais? Eu acho que muito pela curiosidade. Acho que cada pessoa que tem essa questão da criatividade dentro de si, a gente tem muita curiosidade de entender coisas diferentes, entender o porquê disso, o porquê aquilo. E isso faz a gente buscar conhecimento todos os dias. Então, seja até às vezes numa rede social, às vezes você está num momento de lazer ali, numa rede social, às vezes você está ali vendo alguma outra coisa, mas aquilo ali te traz também um conhecimento que você pode aplicar para sua área, dependendo do que você estiver vendo, né? Então, assim, tem podcasts como o nosso também, que a gente, né, tem que estar sempre acompanhando para a gente buscar ferramentas novas, buscar o que está sendo usado, o que está sendo falado, né? E também se basear no que é feito de fato, né?
a gente entender quais campanhas estão sendo feitas, o que deu resultado, né, o que não deu, o que não fazer também, né? Desenvolver o senso crítico, né? Conseguir olhar e falar sobre algum assunto e ir a fundo e pesquisar. E falando de senso crítico, nós estamos vivendo a era dos rebrands das marcas, né? Sim. Então tem várias marcas de luxo, grandes marcas que mudaram. A gente vê Itaú, agora veio o caso da Jaguar, entre diversas outras. O que você pensa desse momento de várias marcas que estão querendo mudar as suas identidades, seus logos? Por que isso? Essa parte de branding, ela é muito legal, assim, de se trabalhar, porque a marca, ela é como nós, como pessoas. Então, nós, como pessoas, ao longo da nossa vida, a gente muda. A gente muda de ambiente, a gente se adapta também ao ambiente. Então, assim, eu não sou a mesma pessoa, a mesma Letícia, conversando ali numa rede de amigos na minha mesma idade, com uma rede ali, às vezes, familiar, né, ou de um pessoal mais jovem. Eu preciso me adaptar ali àquele ambiente. E a marca, ela também, ela deve fazer da mesma forma. Ela precisa se adaptar ao contexto, se adaptar às novas regras, ao mundo digital, às novidades. Então, se ela não faz isso, ela vai ficar defasada. Ela vai se perder ali, né, no tempo ali. Então, existem, sim, empresas de muitos anos, né, que mantiveram a logo, a marca e tudo, mas o ideal sim era que essa marca ela faça essas mudanças, às vezes um pouco mais simples, né, às vezes não, às vezes mudanças mais drásticas, mas elas precisam de fato acontecer, porque a marca ela realmente é algo, é o primeiro contato do cliente com o seu produto, é algo importante, né, pra gente se tratar. Dependendo da situação, elas podem se tornar até algo mais importante ainda do que o próprio produto. É verdade, porque, né, e ainda mais aqui no Brasil, a gente ama vestir marca, exatamente, né, mostrar marca, faz parte da construção da identidade, que muitas pessoas gostam, né, de desenvolver, e tá tudo bem. E pensando nisso, né, essas marcas que fizeram rebrand, muitas tiveram grandes feedbacks negativos. Né, tem coisas que foram bem aceitas, mas a maioria mal aceitas. E eu acho que isso tem muita tendência do ser humano, aquela dificuldade que a gente tem de lidar com mudança, sim, né? A gente fica apegado, a gente fica ali, ai meu Deus, mas sempre foi assim, agora tá diferente. E pensando no trabalho do design e em diversas ações que vocês podem vir a fazer, eventualmente vão ter, né, comentários negativos. Muitas vezes o cliente aprovou, mas quando foi para público, o público não gostou e teve feedback negativo. Como que você, como profissional, mas como pessoa também, lida com esses feedbacks? Feedbacks negativos, eles são sempre uma oportunidade de crescimento para a gente, né? E não só como crescimento pessoal, mas de entender também que aquilo que a gente fez ou entregou talvez não esteja nos ideais ali traçados, né? Então, igual eu falei lá atrás, que o importante da gente olhar a dor, o problema profundamente, para que isso não aconteça lá na frente, né? Mas a gente sempre também, né, se depara com situações que a gente precisa ali resolver na hora, lidar, que a gente não espera, né? E assim, quem dera fosse, né, que tudo que a gente planejasse acontecesse do jeito que a gente quisesse, né? Aí não ia ter graça. Não ia ter graça. Então, assim, a gente precisa de fato entender o que aconteceu, qual foi o posicionamento daquela marca ou daquele trabalho realizado, e aí sim fazer algumas nuances, né, entender de fato como converter aquilo, mas feedback negativo, para mim, a gente precisa olhar isso de uma forma positiva, porque se você sempre tem um feedback positivo, por mais que a gente goste, que a gente, que bom, né, fico feliz e tal, mas é mais difícil a gente crescer com um feedback positivo do que com negativo. A gente não evolui, na verdade, a gente é do ser humano ter ficar na zona de conforto, né, e quando tá tudo muito lindo, você tá lindo, ficar aqui, pra que eu vou mudar? Exatamente, você não sai do lugar, né? Então, é importante a gente conseguir olhar e ter senso crítico também das nossas próprias coisas, né, e pensar em evoluir, e isso não significa também ser um carrasco de si mesmo, né, mas é muito bom quando a gente consegue olhar ali com as coisas que a gente pode melhorar. Com certeza. E, Letícia, a gente tá quase aqui chegando ao fim do nosso podcast, mas eu queria trazer aqui uma editoria diferente para o nosso podcast hoje, e eu queria que você contasse um caso, ou 2, ou 3, casos de coisas muito estranhas que já aconteceram, quando o cliente chegou com um briefing estranho, ou te deu um direcionamento esquisito, e que você falou, opa, realmente eu escolhi essa vida, mas tá bom. Conta pra gente aqui um pouquinho. Nossa, de cabeça, assim,
Foram muitas coisas, assim, mas lembrar de casos específicos é complicado, assim. Eu acho que sempre que a gente acaba tendo muita dificuldade na hora que a gente vai fazer o que o cliente quer, é a gente fazer o que ele quer, entregar o que ele pediu e ele não gostar. E isso, assim, acontece muito, sabe? E a gente fica assim, poxa, mas foi isso que você pediu. Como assim, né? Então, isso, assim, é um caso no dia a dia que a gente tem que lidar, né? Sempre, praticamente, porque esse processo de entender, de fato, o que a gente consegue entregar além do que o cliente pediu é muito custoso, né? E é muito difícil. Já tive solicitações, né? E questionamentos de coisas que fiquei um pouco assim, nossa, como assim, né? Mas eu lembro de um, assim, que eu fiz um briefing com o cliente. Na verdade, não era o cliente, sabe? Era uma agência e tal. E aí, eu, nesse briefing com essa pessoa da agência e tal, me explicando o que o cliente queria e tudo, era um público mais A, né? Era um público com um olhar diferente, um olhar mais refinado e tudo. Então, a peça em si era voltada para isso. Apesar de que o brief, ele tava vindo mais um público C, sabe? Mas aí eu tentando entender, né, como que seria isso e tal. E aí essa pessoa fez um questionamento assim, poxa, você, no caso eu, né, você é um público C, né, você faz parte ali do público C e tal, mas você vai trabalhar uma peça pro público A, como é que você vai fazer isso? Meu Deus. E aí eu falei, poxa, né? Então quer dizer que eu sou um público C, eu só posso criar para público C, né? Não, eu não posso criar algo sendo que apenas a minha persona se encaixa, né? Eu preciso estudar a visão da minha pessoa e entregar um produto para o cliente, não para mim. Então eu consigo me adequar a públicos diferentes, a ideias diferentes, personalidades diferentes e produtos diferentes, né? Até porque você é criativa. Sim, você não claro. tá presa ali naquele padrão, né? Ao contrário, né? E você estudou, desenvolveu, aguçou seu lado criativo para poder desenvolver coisas para públicos diversos. Exatamente. Enfim, né? Infelizmente tem gente que não entendeu ainda, mas as pessoas também têm pouca maturidade, né? De marketing, muitas vezes começa nessa área, às vezes sem ter um direcionamento. Eu falo muito que eu sinto hoje uma falta do estudo da base da comunicação. Sim. Muita gente, às vezes, estuda só uma parte específica do marketing, então só vai ali na parte específica do marketing, mas não estudou a comunicação, não viu a base e se perde em alguns momentos porque não entendeu como que a comunicação acontece, como que se dá como se desenvolver um diálogo com o interessado, o lead, o público, e isso acaba impactando muito nos resultados e até deixando os clientes mais ansiosos e angustiados e com pouca confiança, porque eles passam por tanta coisa que aí na hora que, né, eles têm a oportunidade de estar com profissionais que realmente sabem do que estão falando, porque estudaram, investiram, eles ficam com medo, ficam resistentes, mas a gente está aí para isso, para quebrar essas resistências, para poder, né, trazer a nossa colaboração de conhecimento e fazer o melhor que a gente pode para o resultado do cliente. Então, para fechar, Letícia, eu queria que você desse uma sugestão de algum conteúdo, livro, série, coisas que você gosta de ver e que aguçam a sua criatividade. Bom, a minha dica para os designers, né, de plantão, estudem muito, assim, sobre design thinking. O design thinking, ele é exatamente isso que você falou. É você agregar todas as áreas, todos os pontos de vista diferentes para resolver algo em comum, né, para ter uma ideia ali. Então, é você realmente pegar pontos diferentes. Pensar como designer é isso. É você não olhar só para aquilo, mas como um todo. Né? Então, às vezes, a gente aprender um pouco sobre a área do outro é importante, né? Por mais que você não precise se aprofundar muito naquilo ali, você precisa entender o sentido de cada coisa, do trabalho de cada um, porque é ali que você vai encontrar, de fato, o que você vai falar na sua peça final. E a sua peça final é, de fato, o contato do produto com o cliente. É aquilo que vai fazer o cliente querer comprar, né? Ter aquele anseio por aquilo. Então, de fato, é uma parte muito importante, mas ela não é somente importante por ser a final. Ela teve todo um trabalho ali de uma equipe, né, principalmente na área de marketing, que foi feito ali. E a gente precisa entender esses processos, esses trabalhos, para a gente conseguir criar uma peça, uma entrega
que dê um resultado feliz para todo mundo. Então, bora estudar Design Thinking. Tem um livro muito bom sobre Design Thinking também. Depois a gente coloca a sugestão aqui embaixo. Sim. Gente, muito obrigada pela audiência. Letícia, muito obrigada pela presença. Obrigada. Foi muito legal falar mais uma vez com vocês. Esperamos vocês no próximo episódio.